Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que comparece aqui a essa videoaula. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 29 do livro O papel do cristão na política. Esse capítulo 29 tem o título de O significado de Dai a César o que é de César. Com Dai a César o que é de César, Jesus nos ensinou que é lícito o pagamento de impostos cobrados pelos governos humanos, porém jamais alguém pode direcionar aos governantes terrenos aquilo que é devido exclusivamente a Deus. Daí a continuação da declaração e a Deus o que é de Deus. Então Jesus disse: o que dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aos governos paga-se impostos, como moeda do mundo. A Deus paga-se com os 3 fatores de evolução da consciência. Os fariseus e os saduceus, com essa pergunta, queriam, na realidade, armar uma armadilha para o Senhor Jesus. Eles queriam destruir Jesus, mas eram covardes. Não o atacavam pessoalmente, porque temiam a reação do povo. Então eles procuravam a todo custo apanhar Jesus de supetão, embaraçado em suas próprias palavras. No episódio da pergunta sobre a questão do tributo cobrado por César, ficou marcado uma dessas ocasiões. Os fariseus enviaram a Jesus alguns de seus discípulos, que vieram acompanhados por discípulos dos herodianos também, que eram os partidários da casa de Herodes. Esses 2 grupos eram completamente opostos, mas como os muitos políticos de hoje se uniam em torno de seus interesses egóicos. Os fariseus advogavam ser os mais zelosos com a lei de Deus, porém os herodianos não tinham interesse pela palavra do Senhor. Se preocupavam mesmo era com seus interesses políticos. O objetivo comum destes 2 grupos era de acabar com Jesus. Assim, agiam porque os ensinos e a pessoa de Jesus Cristo ameaçavam tanto o sistema cultivado pelos fariseus quanto o modo de vida dos herodianos. A identificação de Jesus como o verdadeiro herdeiro da casa real de Davi era um problema para os herodianos, e a reivindicação de que Jesus de fato era Messias, anunciado na Escritura pelos profetas, também era visto como uma ameaça blasfema pelos fariseus. Como muitos políticos ardilosos de hoje, que se unem para propósitos escusos, a união de fariseus e herodianos, naquele contexto, tinha um objetivo extremamente estratégico. Eles pensavam que com esta ardilosa pergunta iriam Jesus colocar em oposição a um dos 2 grupos e poderia minar sua popularidade do mestre junto ao povo. Aquele grupo formado por discípulos fariseus e herodianos chegou diante de Jesus e iniciaram a conversa com ele através de um diálogo religioso. Aqueles homens malditos disseram reconhecerem Jesus como mestre em Israel, que ensinava a vontade de Deus sem aceitar pressão de ninguém.
Então estes malditos perguntaram a Jesus se pensava que o pagamento de impostos a César por parte dos judeus era legítimo ou não, uma vez que este tributo, que deveria ser pago ao tesouro imperial por cada homem adulto na Judéia, os malditos pensavam que se Jesus respondesse simplesmente que o pagamento era lícito, ele ficaria numa posição complicada diante do povo, que não estava satisfeito com o domínio estrangeiro sobre Judá. Por outro lado, como o imperador romano reivindicava honras e títulos divinos, os fariseus teriam um bom motivo para acusar Jesus de aprovar um comportamento blasfemo. Por outro lado, se Jesus dissesse que o pagamento do imposto não era lícito, ele poderia ser acusado pelos herodianos de traição contra o império. Jesus rapidamente percebeu a intenção perversa daqueles malditos homens que queriam prová-lo e denunciou sua hipocrisia. Então ele pediu que lhe mostrasse a moeda do imposto. A moeda era o denário romano, uma moeda de prata equivalente à dracma grega. Denário era muito comum naquela época. Era a moeda usada como referência para o salário padrão por um dia de trabalho. Esta moeda do denário trazia a imagem do imperador, cunhada nela, junto de uma inscrição que lhe atribuía um título divino. Um denário do tempo do imperador Tibério, por exemplo, tinha de um lado a imagem de sua cabeça. Acompanhando esta imagem havia a seguinte legenda: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Do outro lado da moeda havia a figura do próprio imperador, vestido com vestes sacerdotais, coroado e assentado no trono, bem como uma inscrição que dizia Sumo Sacerdote. Naquele momento de grande tensão e de traição, Jesus diz: de quem é esta efígie? E esta inscrição? Disseram-lhes: de César. Então ele lhes disse: portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Está em Mateus, capítulo 22, versículos 20 a 21. Imediatamente após dizer: dai a César o que é de César, Jesus completou: e a Deus o que é de Deus. Esta resposta completa destruiu totalmente qualquer argumentação de seus opositores. Isso porque sua resposta, ao mesmo tempo em que não incitava a sonegação de impostos, também não deixava de atribuir a glória devida somente a Deus, como nos ensina W. Hendrickson sobre dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus nos ensinou que podemos honrar a Deus sem desonrar o imperador, recusar a pagar ao governo pelos privilégios prestados aos cidadãos. Desta mesma maneira, uma sociedade organizada não se desonra a Deus ao pagar impostos gastos com prestação, com proteção policial, boas estradas, infraestrutura, saúde, educação, etc. Foi assim que, nesse ponto, então Jesus não pôde ser acusado de traição. Ao afirmar que a Deus devia ser entregue o
que a ele é devido, Jesus estava ensinando uma lição muito clara, que ao imperador era lícito pagar os impostos cobrados por direito, mas a honra divina devia ser dada exclusivamente a Deus. Então, se era lícito que os tributos terrenos fossem pagos regularmente ao imperador, muito mais ainda deveria ser tributada a Deus todo louvor, honra, glória e ações de graça que lhes pertencem através dos 3 fatores de revolução da consciência. Assim, com sua resposta, Jesus legitimou o governo que regula a sociedade humana, mas não deixou de reprovar qualquer apropriação indevida da glória de Deus. Perdão. A Bíblia diz que os governos são legítimos e exercem uma autoridade conferida de modo indireto pelo próprio Deus. Nesse sentido, eles servem como instrumentos na mão de Deus para regular a sociedade humana quando agem com retidão. Está em Romanos 13, capítulo 1 a 17. Aliás, Romanos, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Contudo, Deus permanece soberano, Deus aparece soberano sobre todos. Está em Daniel, capítulo 4, versículo de 30 a 35. Então, os governos devem ser respeitados e obedecidos desde que suas leis não entrem em conflito com a vontade do Senhor. Em ocasiões em que isso ocorre, o conselho bíblico é muito claro. Em Atos 5:29, onde lemos: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Tanto dai a César o que é de César, mas jamais dai a César o que é de Deus. Até aqui, então, as nossas palavras desta leitura. Fique com Deus. Até a próxima videoaula. Aqui nas descrições do livro, logo abaixo de onde você está assistindo, há os links de onde você pode acessar o livro em PDF e o livro em escrito convencional, para você poder fazer uma boa leitura desta obra. Fique com Deus, a paz reverencial.